Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Que tenhamos um dia e uma semana realmente abençoados. Hoje a gente vai mergulhar num dos textos mais, assim, viscerais e complexos da literatura mundial. É o capítulo 19 de Jó. Nós temos aqui o texto bíblico e anotações de bíblias de estudo, e a nossa missão é tentar entender como um homem, sabe? No fundo do poço do sofrimento, conseguiu produzir uma das declarações de esperança mais impressionantes que já foram registradas. E o que é fascinante, né, é que esse capítulo pode ser lido não só como um lamento, é quase como a transcrição de um drama de tribunal. Um drama de tribunal, gostei dessa perspectiva. Exato. Jó está ali, no banco dos réus, os amigos dele formam a acusação e ele, agindo como o próprio advogado, está prestes a fazer uma apelação surpreendente para a mais alta corte do universo. Ótimo. Então vamos começar com a abertura desse caso. O capítulo começa com a resposta de Jó aos amigos e ele não economiza nas palavras, né? Não mesmo. Ele diz: "Até quando vocês vão atormentar a minha alma e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes me envergonharam." Isso é mais do que tristeza, é uma acusação bem direta. É forte e é estratégico também. Jó não está só desabafando, ele está mudando a dinâmica. Ao acusá-los de esmagar a alma dele, ele deixa de ser o réu passivo e passa a ser a vítima de um crime, colocando eles na defensiva. E é crucial entender que 10 vezes aqui não é um contador de ofensas, sabe? Na linguagem hebraica é uma forma de dizer completamente, de todas as maneiras possíveis. Entendi. Ele está dizendo que o ataque foi total. Um ataque total e implacável. Exatamente. E ele deixa claro que o erro deles não é pequeno. Ele fala: mesmo que eu tivesse errado, o meu erro ficaria comigo. Ou seja, ainda que eu fosse culpado, o problema seria meu, não de vocês. Pois é. Mas ele rapidamente percebe que culpar os amigos é como se irritar com um martelo, em vez da mão que segura o martelo. Ele eleva a queixa dele. Sim, o foco muda. Muda para a fonte que ele acredita estar por trás de tudo. Nos versículos seguintes, ele pinta um quadro, aterrorizante. Aterrorizante. Ele diz que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. A linguagem é de uma caçada. Exatamente. Deus não é mais, na percepção dele, o juiz justo. Ele é o caçador que armou a armadilha, que sitiou ele com suas tropas, que o despojou da sua honra como se arranca uma roupa. Nossa, essa imagem de ser caçado por Deus é devastadora. Ele clama violência, mas não tem resposta. Ele se sente encurralado. Completamente. E ele diz que Deus destruiu a esperança dele como se arranca uma árvore. Não é podar, não é cortar galhos. É arrancar pela raiz. Arrancar pela raiz sem chance de brotar de novo. E essa é a essência do paradoxo de Jó, sabe? Ele se agarra à sua inocência e à crença num Deus justo, mas a realidade dele grita o contrário. Ele não consegue conciliar as duas coisas. Não consegue. É essa tensão insuportável que o leva para a próxima parte da evidência dele no tribunal, o abandono total. E que evidência! A partir do versículo 13, ele detalha de uma forma quase fria um isolamento social completo. É uma lista que vai do círculo mais distante para o mais íntimo. Irmãos, conhecidos, parentes, amigos íntimos. Todos se afastaram. É um crescendo de dor. E ele não para por aí. Desce para o nível doméstico. Os servos e servas dele o tratam como estranho. Imagina a humilhação. Ser um pária dentro da própria casa, ignorado por quem antes o servir. E fica ainda mais pessoal, mais doloroso. Ele menciona que o hálito dele se tornou insuportável para a esposa. E que ele causa repugnância aos próprios irmãos. E o golpe final é de uma crueldade. Até as crianças me desprezam e quando tento me levantar, zombam de mim. Se nem as crianças têm compaixão, é porque ele virou um objeto de desprezo universal. A gente precisa entender o quão chocante isso era. Na cultura do Antigo Oriente, a identidade de uma pessoa estava totalmente ligada à sua família, ao seu clã. Não existia o individualismo como a gente conhece.
Certo. Ser expulso da comunidade, ser abandonado por todos, era uma forma de morte em vida. Jó não perdeu só saúde, bens e filhos. Ele perdeu o lugar dele no mundo. A própria identidade social. Exato. Ele se tornou um fantasma entre os vivos. E ele descreve essa condição física de uma forma que ficou famosa. Lá no versículo 20, os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne e escapei só com a pele dos meus dentes. Essa imagem da pele dos dentes. É quase grotesca. Dá para sentir o desespero. E é uma expressão que a gente usa até hoje, né? Vinda de um texto milenar. Impressionante. É uma expressão que significa sobreviver por um fio, não sobrar absolutamente nada. No contexto de Jó, significa que ele chegou ao extremo. Ele é pele e osso. Não há mais nada a perder. E é nesse estado de perda total. De completo desamparo. Isso. Que ele se volta para os seus acusadores, os amigos, e faz um apelo no versículo 21. Sim, ele implora: tenham pena de mim, amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Isso é de partir o coração. Ele está pedindo compaixão justamente para quem o esmaga com palavras, buscando ajuda na fonte parte da sua dor. É um momento de vulnerabilidade extrema. Ele para de argumentar teologicamente e simplesmente pede misericórdia humana. Ele diz: olhem para mim, vejam o que a mão de Deus fez. Vocês não precisam se juntar a ele nessa perseguição. E ele os acusa diretamente. Diretamente. Por que me perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar a minha carne? Ele os vê como cúmplices, agindo com a mesma crueldade que ele atribui a Deus. E então, depois de tocar o fundo do poço, algo muda. O tom da defesa de Jó vira completamente. Completamente. Ele expressa um desejo assim avassalador de que suas palavras, sua defesa, fossem registradas para sempre. Quem dera as minhas palavras fossem escritas, quem dera fossem gravadas em livro, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Por que essa necessidade tão desesperada por um registro permanente? Porque se os homens não ouvem, e se Deus parece surdo, ele apela para a única corte que lhe resta, a posteridade. O futuro. O futuro. Ele está tão convicto da sua inocência que quer que seu testemunho sobreviva a ele. Ele deseja um monumento indelével à sua defesa, para que, mesmo que ele morra sem justiça, as gerações futuras possam ler o caso dele e julgá-lo corretamente. É um ato de fé, na verdade. Exato. Mesmo que ele não viva para vê-la triunfar. E é a partir desse desejo que ele lança a declaração mais extraordinária dele. Versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Uau! Depois de tudo que ele disse sobre Deus caçá-lo, destruí-lo, de onde vem essa certeza? Parece uma contradição. Como Jó pode, ao mesmo tempo, acusar Deus de ser seu perseguidor e agora chamá-lo de seu Redentor? Ele está falando do mesmo Deus? Essa é a pergunta-chave, e a resposta está na palavra que ele escolhe. A palavra hebraica aqui é Goel, e essa não é uma palavra poética qualquer, sabe? É um termo técnico legal. Legal, como assim? O Goel era o parente resgatador ou vingador de sangue. Na lei de Israel, era o parente mais próximo que tinha a obrigação legal de defender um membro da família em apuros. Certo. Ele tinha que resgatar um parente da escravidão, comprar de volta a terra da família e, crucialmente, vingar a morte de um parente assassinado, garantindo que a justiça fosse feita. Entendi. Então Jó, que acabou de descrever como foi abandonado por todos os seus parentes, faz uma jogada legal e teológica genial. Ele apela para uma instância superior. Ele diz, em essência, toda minha família na terra falhou. Meus irmãos, meus parentes, todos me abandonaram. Mas eu tenho um parente em outra esfera, um parente celestial que não vai falhar. Meu Goel celestial vive. Nossa, que virada! Ele está invocando um parente resgatador para defender o caso dele no tribunal divino. É a moção de um advogado desesperado e brilhante. E essa esperança vai além de uma simples vindicação aqui na Terra, né? Ele continua: depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus.
Eu o verei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. Exato. Ele não fala de uma ideia abstrata de justiça. Ele fala de um encontro pessoal, face a face, do outro lado da morte. E isso era algo radical para a época, imagino? Muito radical. A teologia padrão da época, a mesma dos amigos dele, era basicamente: Deus recompensa os justos e pune os maus nesta vida, ponto final. Uhum. A justiça era vista como algo imediato. Terreno e imediato. Ao projetar sua vindicação para um encontro pessoal após a morte, Jó está essencialmente quebrando o sistema. Ele está dizendo que o tribunal terrestre e a justiça dos amigos dele são falhos. Ele apela para um tribunal final, onde a verdade será revelada. Então ele está antecipando uma doutrina da ressurreição, do juízo final, que ainda não era tão desenvolvida. Exatamente. É um vislumbre notável. Ele expressa uma convicção profunda de que, mesmo com o corpo destruído, ele, Jó, em sua própria pessoa, terá um encontro direto com Deus. E nesse encontro, ele não vai ver o inimigo, mas seu Goel, seu parente redentor, que finalmente lhe fará justiça. Tanto anseio, é isso. Uau! Depois dessa declaração de fé monumental que redefine tudo, ele não para. Ele se vira para os amigos com um aviso severo nos versículos finais. Ele conclui o argumento dele. Sim, tendo afirmado sua esperança num juiz celestial, ele adverte seus juízes terrenos. Ele diz, em resumo: se vocês continuarem a me perseguir dizendo que a raiz do problema está em mim, tomem cuidado. Vocês é que deveriam ter medo. Ele os adverte a temerem a espada. Isso, pois o furor traz os castigos da espada, para que saibam que há um juízo. Ele está invertendo a situação completamente. A ameaça de julgamento que eles lançaram sobre ele o tempo todo, agora é devolvida a eles. completamente. A espada aqui é um símbolo do juízo de Deus. Jó está dizendo: vocês me acusaram falsamente, e o falso testemunho é um pecado grave que atrai o julgamento divino. Vocês que se colocaram no lugar de juízes, serão vocês mesmos julgados por um juiz superior. A aparição do Redentor, que para eles será a salvação. Para eles, os falsos acusadores serão um momento de pavor e julgamento. Ele encerra sua defesa não como uma vítima, mas como um profeta que adverte seus algozes. Recapitulando então, o capítulo 19 de Jó nos leva por uma jornada incrível. Começa com a queixa amarga de um homem esmagado pelo sofrimento e pelo isolamento, apresenta as evidências do abandono total E culmina num apelo legal e teológico a um Redentor celestial, uma esperança tão poderosa que desafia a própria morte. e isso nos deixa com um pensamento final para reflexão, né? Sim, os amigos de Jó acreditavam sinceramente que eram conselheiros responsáveis, que estavam defendendo a honra de Deus com a teologia deles. No entanto, as acusações, baseadas numa premissa errada sobre o sofrimento, tornaram-se perigosas, falsas e cruéis. Uhum. Isso nos força a questionar: quantas vezes, ao tentar defender nossas certezas, sejam elas teológicas ou ideológicas, a gente acaba por esmagar alguém que na verdade só precisava de compaixão? Onde fica essa linha tênue entre defender o que acreditamos ser a verdade e nos tornarmos juízes cruéis do sofrimento alheio? Que Deus abençoe todos os ouvintes.